Meus prezados irmãos, eu quero fazer uma breve meditação com vocês. Não dá para pregar muito tempo no culto online, né? Primeiro o sujeito que está lá sentado, ele não aguenta muito, e como aqui a gente não tem aqueles recursos que sempre está mudando o foco da imagem, eu tenho pena de você, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que agradecer a Deus por o grupo que está aqui, né? Aqui nós estamos acima do quórum estabelecido por Jesus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, nós temos culto aqui agora e temos culto aí na sua casa, onde você estiver. Eu quero ler um texto, uma mensagem assim de encorajamento, de esperança, né? Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Há sermões que são expositivos, né? Pastor Hernandes sempre prega aqui, de vez em quando eu prego também, que você explica o texto para as pessoas. Mas há sermões que você tira apenas a ideia do texto. Um sermão tópico. Eu quero tirar uma ideia aqui desse texto e, com outros argumentos da Bíblia, trazer uma mensagem para o seu coração, para o meu coração. Eu estava hoje de manhã, de madrugada, e eu quero confessar para vocês que, às vezes, estou acordando 3 horas da manhã, quando eu não durmo mais, né? Fico pensando nas coisas, e essa manhã, pensando, esse texto veio ao meu coração, e eu fui estudá-lo, e eu acho que tem uma mensagem boa aqui para nós. Apocalipse 3, 7 e 8. O que diz a palavra de Deus? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse texto. Eu quero tirar daqui a mensagem: o Deus que abre portas. O Deus que abre portas. Muitas vezes, a igreja de Deus, o povo de Deus, chegou ao limite dos seus recursos. E é justamente nesse momento em que a igreja chega ao seu limite, que há uma intervenção de Deus em favor do seu povo. A igreja de Filadélfia vivia uma situação muito difícil. Situação de provação, de perseguição. E ela estava de fato no seu limite. E Deus diz aí claramente: tens pouca força. A palavra pouca aqui no grego significa quase nenhuma força. Diante do que está acontecendo, diante das circunstâncias, diante da perseguição que vocês estão vivendo, vocês praticamente não têm como resolver essa situação. Mas aí aparece Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui é aquele que tem a chave de Davi. O que é que significa isso? A palavra-chave, todos nós conhecemos, quem é do interior aqui, sabe, que na época do carnaval, o prefeito entregava para o rei Momo a chave da cidade. Lembra disso? A chave da cidade. A chave significa que durante aquele período carnavalesco, o rei Momo iria o quê? Governar. Aqui o texto está nos mostrando que Jesus Cristo é aquele que tem a chave, a autoridade real de Davi, porque Davi aqui simboliza a realeza. Significa que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele tem a autoridade suprema. Volta um pouquinho lá para o Apocalipse capítulo 1,
Jesus vai dizer, no versículo 18, revelando-se para João, ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho autoridade sobre tudo. Tenho autoridade sobre a morte, tenho autoridade sobre o inferno, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. O céu e na terra. Mas aí Jesus Cristo vai dizer para a igreja de Filadélfia, trazendo a mensagem também para nós hoje. Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. O que significa isso? Significa que nos momentos mais difíceis da vida da igreja, do povo de Deus, Deus abre portas. Deus abre portas. Quando o povo de Deus saiu do Egito e foi levado, encurralado ao Mar Vermelho, e o exército de Faraó vinha com todo o ímpeto para destruir o povo, Deus abriu uma porta no meio do mar. E o povo passou a pé enxuto. Então eu quero dizer para você hoje, que você que está aqui nos assistindo, você que está aqui presente, é que o nosso Deus, Ele abre portas. Diante de situações difíceis, diante de situações que a gente não tem condições, força nenhuma para enfrentar, Ele abre portas. E essa porta que Ele abre, tem essa característica maravilhosa, que quando ela é aberta, ninguém pode fechar. Não é que queira, não, é que não pode. Significa que portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém. Nenhuma autoridade humana, nenhum poder humano, nenhum poder espiritual pode fechar uma porta que Deus abre. Que Deus abre. Eu queria destacar aqui, pelo menos 4 portas na Bíblia que Deus abre e ninguém fecha. Certo? Para o nosso consolo, nosso conforto hoje à tarde. Por favor, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus diz assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Veja que aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e que ninguém fecha, ele está dizendo aqui, eu sou o quê? A porta. E ele diz, completando a ideia, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Preste atenção que Jesus Cristo aqui, Ele é a porta do céu. Aquilo que Jacó sonhou lá em Gênesis capítulo 28, que ao sonhar ele viu uma porta aberta no céu e uma escada do céu para a terra. A escada não era da terra para o céu, a escada era do céu para a terra. E os anjos subiam e desciam por aquela escada. E depois, quando ele acaba de sonhar, ele tem a explicação. Eis que essa porta é a porta do céu. Eu estou na presença de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus explica que essa porta que Jacó sonhou é Jesus Cristo. E Jesus Cristo então que vai reforçar que Ele é a porta que Deus abre de salvação. Ele é a porta que nós podemos ir à presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando, presta atenção, quando o homem pecou, ele foi expulso da presença de Deus. E a porta do paraíso foi fechada. Mas agora Jesus Cristo, Ele é a porta que nos leva à presença de Deus. Ele é a porta que nos dá acesso à presença de Deus.
Há pelo menos 3 características dessa porta aqui. Ele é a porta da salvação. Jesus diz claramente aí. Ele diz claramente, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Terá os seus pecados perdoados. Terá todas as condenações suspensas. Mas essa porta é a porta da liberdade, porque ele diz assim, entrará e sairá. Você tem acesso livre. Você pode entrar e você pode sair. Mas a terceira característica dessa porta, que ela é uma porta da satisfação. Diz aí, claramente. Veja que coisa linda. Ele diz, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem, satisfação. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a porta que nos leva à presença de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós só podemos entrar na presença de Deus através dessa porta, desse caminho que é Jesus Cristo. E quando a gente entra por essa porta, nós encontramos toda a satisfação. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é aquele que pode mitigar e satisfazer todas as necessidades da nossa alma. Deus abre portas. E a primeira porta que Ele abre para nós é a porta da salvação. A porta da salvação. Então, se você está perdido, se você está desesperado, se você está procurando uma saída para o seu sofrimento, para as suas angústias, a porta está diante de você nessa tarde. Essa porta é Jesus. Ele é a porta da salvação. Mas em segundo lugar, Jesus também, Ele abre não somente a porta do céu em Jesus Cristo, mas Ele abre também a porta do nosso coração. Vamos ver, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículo 14. Versículo 14. Eu gosto disso aqui, porque do ponto de vista humano, todos nós temos a liberdade. Todos nós temos a liberdade. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da conversão, só Deus pode abrir a porta dos corações. Só Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Só Ele. Veja aí, por favor, no versículo 14 de Atos 16. Lê comigo aí, diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Escutava Paulo pregando o Evangelho. O Evangelho é dirigido aos ouvidos, à razão. E diz o texto: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha que coisa linda. Ela ouve o Evangelho, mas ela não compreende o Evangelho. Ela não tem discernimento do Evangelho. Ela não consegue compreender o mistério do Evangelho, da cruz de Cristo. Mas é justamente nesse momento que o Espírito Santo vai lá e abre o seu coração, abre o seu entendimento. E ela tem uma compreensão exata. Ali se dá a conversão de Lídia. Ah, meus amados irmãos, eu não sei se você compreende bem isso, mas eu queria que você fosse lá para Efésios. Efésios, capítulo 1. Paulo ensina uma coisa para a gente lá que é muito confortadora. Certo? Efésios, capítulo 1. Paulo vai nos ensinar. E aqui eu encontro um conforto e um consolo muito grande. No versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Lê comigo aí. O que diz aí? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança
dos santos. Veja, diz que o nosso coração tem olhos. Tem olhos. E esses olhos, muitas vezes, eles estão fechados. E o nosso coração está em trevas. E é justamente Deus, somente Ele. Você vai observar que o verbo iluminados está na voz passiva. Não fui eu que me iluminei, não fui eu que abri os meus olhos, mas eu sofri a ação de Deus, do Espírito Santo, de me iluminar, de iluminar a minha compreensão, o meu entendimento e abrir o meu coração para o Evangelho da graça de Deus. Jesus certa vez disse para os fariseus: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Significa que o ir a Jesus está ligado à vontade. E a vontade não quer ir a Jesus. A vontade humana não quer ir a Jesus. Se Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida, é porque vocês não têm vida. E vocês não querem a vida de Deus. Somente Deus pode abrir a porta do coração mais duro, mais empedernido. Só o Espírito Santo pode convencer a mim e a você dos meus pecados, da justiça que é em Cristo e do juízo final. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu queria que você voltasse um pouquinho para 2 Coríntios. Eu queria mostrar para você algo maravilhoso que Paulo vai colocar. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Preste atenção, o Deus que lá em Gênesis capítulo 1 disse, haja luz, é o Deus que no novo nascimento, na nova criação, Ele diz da mesma maneira, haja luz, e o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso coração, ele é aberto, ele é iluminado para compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abre portas. Não há nenhuma porta que Deus não possa abrir. Ele tem poder para abrir todas as portas. Ele já abriu para nós a porta do céu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta que nos leva para o céu. Em segundo lugar, Ele novamente abre essa porta impossível para mim, que é abrir a porta do meu coração, do seu coração, para que eu possa ir para o céu. Mas em terceiro lugar, eu queria que você entendesse que Deus abre portas que são livramentos na vida do crente, no dia a dia do crente, na vida do crente, nas lutas do crente. Quantas vezes eu e você chegamos a situações onde nós conversamos em casa, ou em família, dizendo, olha, só se Deus abrir uma porta. Hã? Quem já usou essa expressão aqui? Que Deus abre uma porta, que Deus fecha a porta. E é tão lindo isso, porque veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 19 e 20. Diz assim, Atos 5, 19 e 20, diz assim, olha que coisa linda. Mas de noite, geralmente anjo gosta muito de abrir porta para quem de noite. Né? De noite. Diz assim, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. E conduzindo-os para fora, disse, ide, e apresentando-os no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que significa isso aqui, irmãos? Deus diz para a igreja de Filadélfia, eu sou aquele que abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Eis que põe diante de ti uma porta aberta.
significa que Deus pode nos tirar de qualquer situação, de qualquer tipo de prisão, de qualquer tipo de aprisionamento. Que o crente ele pode estar numa rua sem saída, mas Deus pode abrir uma porta para ele. E eu fico orando, Senhor, Deus, abre uma porta para a gente nessa pandemia. Por amor do teu nome, arruma um cientista maluco que arruma um remédio, um xarope, uma erva, alguma coisa, uma vacina. Senhor, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode abrir uma porta nesse momento da história para mostrar que o Senhor é Deus. E é o Senhor que abre portas. Essa história se repete, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando a igreja está sendo, de uma certa forma, perseguida. Ela está sendo maltratada, porque o diabo não pode destruir a igreja, mas ele pode maltratar a igreja. Ele pega a liderança, e Herodes mata Tiago, prende a Pedro. E a igreja ora, e a igreja intercede, e a igreja clama. E há um detalhe muito interessante nesse texto, que Deus manda o anjo. Manda o anjo. E aí, no capítulo 12, eu queria que você lesse comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E aí eu queria que você observasse, no versículo 10, depois de terem passados a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Que coisa linda! Esse negócio de portão automático não é criação moderna, não é de Deus. Então todas as vezes que você receber uma proposta de assim, fabricamos portão automático, você sabe que é Deus que é especialista nesse negócio. Deus abriu uma porta automaticamente. Irmãos, a gente poderia citar muitos exemplos bíblicos sobre momentos em que o povo de Deus viveu situações difíceis, complicadas, e Deus abriu portas. E Deus tirou o seu povo dessas ruas sem saída, dessas situações complicadas, que aparentemente parecem destruidoras. Deus abre portas. Eu gosto muito do texto de Isaías. Veja lá Isaías, capítulo 45. Quando Deus leva o povo para o Egito. Para o Egito não, para a Babilônia. E depois Deus faz com que o Império Persa assuma o controle sobre a Babilônia. E Deus agora vai ungir um rei, chamado Ciro, rei da Pérsia, para trazer o seu povo de volta. E eu queria que você visse, entendesse o que ele está colocando aí, Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Presta atenção, Deus está pegando um homem que não é crente, mas uma autoridade. Ele diz, eu tomo você pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos do rei, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Veja bem, é Deus que vai. Pega a instrumentalidade humana e diz, nós vamos abrir portas. Você vai ser aquele que vai abrir portas. É isso? Veja no versículo 2, o que diz? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Significa o seguinte, não há porta fechada que Deus não possa o quê? Abrir. E Ele faz isso em benefício do seu povo, para abençoar o seu povo. Talvez você esteja aí na sua casa agora nos assistindo. Você está arrebentado, triste, desanimado. Você foi desempregado, você está aí com o coração apertado, angustiado. Eu quero dizer para você que Deus pode abrir uma porta para você. Ele já abriu a porta do céu. Ele já abriu a porta do seu coração para você compreender o Evangelho.
E não há situação que o povo de Deus viva que possa receber o carimbo de irreversível. Deus pode reverter qualquer situação na vida do crente. Mas eu quero concluir. Deus abre a porta do céu. Deus abre a porta dos corações. Deus abre portas de prisões e de situações que nos aprisionam. Mas eu quero chamar a sua atenção porque Deus também abre portas para o trabalho, para a evangelização. Eu creio que se a gente fizer uma leitura correta do que a gente está vivendo, Deus pode estar abrindo uma porta com essa pandemia muito grande para o evangelho entrar. Estava conversando ontem, dando curso para 4 casais lá da Itália, e a gente estava justamente conversando com isso, explicando para eles, né, como é que se planta a igreja, como é que se evangeliza. Eles já compraram folhetos em italiano, eles já estão providenciando todo o material, eles estão animados. E vão fazer de porta em porta, de casa em casa, de escola em escola. E ele disse, pastor, nós estamos sentindo aqui na Itália que depois dessa pandemia parece que Deus está tocando no coração do povo está se lembrando que existe Deus. E se você for lá para Apocalipse, veja lá, né? Jesus diz assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E eu entendo que essa porta aqui é uma porta de trabalho, né? E aí eu vou entender nas Escrituras, porque Paulo lá, veja lá por favor, em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo vai usar essa mesma figura. 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo diz assim no versículo 8, ficarei porém em Éfeso, até o Pentecostes. E ele diz assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos o quê? Adversários. Então Paulo usa essa figura, uma porta grande. Em outras palavras, tem muito serviço. É uma porta oportuna, é uma oportunidade que Deus está abrindo. Tem muitos adversários, mas a porta está aberta. A porta está aberta. E eu gosto muito de usar essa expressão, porque quando a gente sai para evangelizar, a gente não tem um modelo, e eu gosto de Paulo, porque a turma inventa muita coisa sobre Paulo, mas Paulo não sabia plantar a igreja não. O que Paulo sabia era entrar nas portas que Deus abria para ele. Mas dizer que ele tinha planejamento estratégico, não sei o quê, tudo conversa fiada. Paulo queria ganhar o maior número possível de pessoas. Ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas Paulo não fez City to City, não fez Westminster, não fez nenhum treinamento assim de plantador de igreja. O que é que Paulo fazia? Onde ele chegava, abriu uma porta, ele vai para a beira do rio, encontra um monte de mulher, nasce uma igreja. Vai estar preso, nasce uma igreja. Onde ele vai, nasce uma igreja. E veja lá no Colossenses capítulo 4. Capítulo 4, ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo, versículo 3, por nós, olha que coisa linda, para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo não está querendo, ele está preso aqui. E ele não está pedindo para Deus abrir a porta da prisão, não. Ele não está pedindo que abra a porta para ele usa no plural, abra a porta para nós. Para que eu possa pregar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que também estou algemado. Aí veja no versículo 4, aqui dá um nó na cabeça dos entendidos em plantação de igreja, porque ele diz assim, para que eu manifeste como devo o quê? Fazer. Eu quero que o senhor abra a porta e diga para mim como é que eu devo, porque eu não sei fazer. Eu não sei. Irmãos, eu gosto muito de Apocalipse, quando ele diz, tens pouca força. E tem pouca força aqui, é que a força é fraca. Eu quero nessa tarde, deixar essa mensagem tópica, que eu já falei aqui, que não é expositiva. O Deus que abre portas. O Deus que abre portas. Ele tem a chave, ele abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre.
Ele abre a porta do céu, que é Jesus Cristo. Eu sou a porta. Ele abre a porta dos corações empedernidos. Ele abre portas de prisões, de circunstâncias que tentam prejudicar o povo de Deus. Ele abre portas para o trabalho, para a evangelização, para o crescimento, para o avanço, para o desenvolvimento do reino de Deus. Então, a nossa oração nessa tarde é que Deus possa estar abrindo portas para nós que estamos vivendo essa situação. Que Deus possa, nessa crise, onde a nossa força chegou no limite, que Deus possa fazer um milagre, que nós possamos entender que só Ele é que pode nos tirar dessa situação, só Ele que pode nos mostrar um caminho, uma solução para esse problema que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos neste momento louvar e reconhecer que Tu és o Deus que tem a chave, que tem a autoridade real, que tem o poder de abrir, de fechar. Tu és aquele que ama o Teu povo, ama a Tua igreja. E Tu sabes, ó Deus, que há pouca força em nós, ou nenhuma força em nós, que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. E nós estamos vivendo essa situação de limite, Senhor. E pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor nos dê uma solução, um caminho, Senhor. E que nós possamos reconhecer que essa porta realmente ela está sendo aberta pelo Senhor, para que a glória seja do Senhor. Dispõe o nosso coração, o coração do Teu povo, da Tua igreja, para orar, para interceder. E que o Senhor fale claramente aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.